Mais Saúde está de volta com o assunto tabagismo. Dr. Luiz Ovando, a partir de quanto tempo, com quanto tempo de uso do tabaco, essas consequências começam realmente a aparecer? Roberta, normalmente as pessoas querem assim, bastante tempo, mas não. Já de imediato. Uma pessoa que não fuma, se ela tragar, basta uma tragada, ela já irrita o pulmão e já tem reação inflamatória. É bem verdade que uma reação inflamatória aguda, não causa grandes transtornos, mas a hora que você começa a ter uma reação inflamatória crônica, em que você começa o processo de chamada dos leucócitos, e esses leucócitos são os elementos, são os soldados, as células brancas do organismo, em que elas têm elementos que destroem elastina, que dá aquela elasticidade para o pulmão, as chamadas elastases, elas vão destruindo isso progressivamente. Então já dentro, vamos dizer assim, 1 mês, 2 meses, você já tem reação e já tem alteração significativa no pulmão. Existem alguns que querem dizer assim, olha, o enfisema, que realmente é um problema, o indivíduo que fuma 1 mês, 2 anos, 3 anos não tem enfisema. Mas basta que ele tussa e basta que ele tenha reação inflamatória no brônquio, que ele já começa a desenvolver o enfisema. O que é o enfisema? O enfisema é o acúmulo de ar que não é aproveitado na troca gasosa. E isso se dá exatamente por destruição da capacidade de dilatar, ou seja, a elastina está destruída, a capacidade elástica do pulmão está comprometida. Então ele já não expande bem, ele já vai começar a reduzir o seu volume corrente, a aumentar o espaço morto, que é o espaço que não se usa praticamente na troca, e isso já se dá dentro de 2 anos, 3 anos, já está alterado. Se o indivíduo fumar muito, isso é muito mais precoce ainda. Por que o cigarro vicia? É uma boa pergunta, A gente sabe que, de uma maneira geral, o vício do cigarro, ele é, vamos dizer assim, imperioso. Ele é extremamente envolvente. Você não vê nenhum indivíduo que bebe pinga num casamento sair para tomar um gole. Mas você vê pessoas que fumam sair para fumar lá fora e voltar, porque elas não aguentam ficar sem. Tamanha é a imposição da dependência. E a pergunta que a gente faz, mas por que isso? A nicotina, ela determina no organismo uma dependência biológica. Isso é importante que se diga. E a gratificação que se tem por isso, com o passar do tempo, ela é central. Central do ponto de vista neurológico. Então, todas as vezes que o indivíduo pensa no cigarro, ele pensa numa gratificação. Então, nós temos no cérebro uma área de gratificação, assim como é a atividade sexual, a atividade do uso da cocaína, da maconha, do alimento. Tem gente que tem tendência à obesidade exatamente pela essa gratificação constante. Então, quando você começa a fumar, a nicotina, ela vai aumentando em termos de metabolismo, a capacidade do organismo, e vai fazendo com que você, inclusive, precise cada vez mais de nicotina. Então, quem começa a fumar quantidades pequenas. E à medida que passa o tempo, o organismo vai se livrando com mais rapidez e a necessidade vai aumentando. Então, vai havendo uma dependência crescente da nicotina. E isso faz com que o indivíduo precise e vá fumando cada vez mais. Com o passar de 10, 15, 20 anos, o indivíduo começou fumando meia carteira de cigarro por dia, ou seja, 10 cigarros, ele já está fumando 2 carteiras e às vezes 3 carteiras. A gente recebe no consultório pacientes que fumam 4 carteiras por dia. Não é frequente, felizmente. Mas eu já tive a oportunidade de tratar de gente que fumava 5 carteiras. Quem chega a esse ponto é porque vai aumentando progressivamente. Eu, numa das minhas idas aos Estados Unidos, eu conheci um senhor, e estive com ele há algum tempo, ele acendia um cigarro no outro. Isso fumava mais do que 5 carteiras de cigarro por dia, porque o organismo conseguia metabolizar e tinha dependência daquela situação. Felizmente isso não é comum.
Mas essa dependência é exatamente o centro de gratificação que progressivamente vai precisando de mais nicotina, porque o corpo vai se adaptando, e todos os tóxicos são assim, qualquer o que você pensar, e o indivíduo começa a fumar mais, ou beber mais, ou usar mais cocaína, exatamente porque o organismo vai se livrando com mais facilidade daquela droga, então ele vai precisando cada vez mais de cargas maiores. Então, Luiz, por que algumas pessoas assim têm no cigarro uma fonte de inspiração, de criatividade? Outros dizem que o cigarro acalma, e o prazer que o cigarro proporciona. Tudo isso pela gratificação central, né? A gratificação cerebral tem uma área chamada núcleo accumbens, né? Então o seu mediador é exatamente a dopamina. A dopamina é um hormônio que nós temos no cérebro, né? É derivado muito próximo da adrenalina e noradrenalina, e ele tem funções específicas. E nessa região de transmissão, exatamente a gratificação se dá pelo aumento da dopamina. E essas drogas, a nicotina, a cocaína, a maconha, eles aumentam a dopamina, e o indivíduo vai precisando cada vez mais de dopamina para se sentir bem. E alguns até a serotonina. Então, essas condições são necessárias diante dos vícios. Então, os vícios, ou seja, a dependência, está na dependência orgânica que o próprio organismo proporciona diante daquele estímulo. Então, você acaba precisando de mais dopamina para se sentir bem, porque é através desse circuito neuronal, a dopamina presente em grande quantidade dá a sensação de bem-estar. E aí é que vem a inspiração, né? Uma outra coisa interessante, que é importante a gente citar, que o tabagismo aumentou muito nos períodos de desgraças da humanidade, tipo as guerras. O indivíduo ficava com cigarro, né, fumando, porque era o verdadeiro companheiro que ele tinha. E a gente hoje, na tentativa de tratar, a gente não pode negligenciar essa dependência, porque você não trata o indivíduo sem tratar essa dependência especificamente. E para você ter ideia, apenas 3% das pessoas que verdadeiramente querem largar conseguem deixar o vício sem auxílio. Uma pergunta que nosso tempo já está chegando ao fim desse bloco. Existe uma diferença entre os cigarros lights, dos filtros brancos para os normais, ou não? Você filtra mais as substâncias tóxicas, mas a nicotina passa. Gente, não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai tentar descobrir como parar de fumar.